Você assistiu o nosso último vídeo, achou maneira a teoria do comando divino, mas ainda está com desconforto, acha que ela é meio esquisita, que não está 100% certo que ela vale a pena? Então vem ver esse episódio aqui, que a gente vai apresentar as críticas à teoria do comando divino e todos os problemas que vêm a partir dela. A teoria do comando divino, então, afirma que certo e errado é aquilo que Deus quer ou que agrada a Deus. Mas será que ela é tão simples e resolve todos os problemas assim? Na parte anterior, a gente viu que ela é bem sólida, né? Ela oferece um fundamento sólido. Mas será que ela não tem problemas? Então agora a gente vai ver as críticas à teoria do comando divino. E o primeiro grande desafio é o desafio interpretativo. Então vamos supor que vocês aceitaram, né, que é Deus que estabelece o que é o certo e o que é o errado. Só que, como que eu vou pegar o texto sagrado e vou descobrir se aquilo ali é Deus mesmo dando esse ordenamento, né? Dando essa ordem, dando esse comando divino? Então, o primeiro grande problema é o que Deus, né? Vai ser esse daí o primeiro grande problema da humanidade. Então, já sei que eu tenho que seguir Deus, ele dá o certo e o errado, mas espera aí. Quantos deuses existem ou quantas religiões e ordenamentos éticos existem? Então, para a gente ficar só nos grandes ordenamentos éticos, cristianismo, hinduísmo, budismo e hinduísmo já são 4 grandes ordenamentos religiosos que são completamente diferentes entre si. Então, o primeiro grande problema é que Deus eu vou seguir, que ordem eu vou seguir. Essas religiões apresentam doutrinas que não são só diferentes, mas muitas vezes incompatíveis. Por exemplo, sobre o consumo de certos alimentos. Vamos ver o que essas religiões acham. De um lado, você tem o judaísmo, que proíbe o consumo de várias coisas, como, por exemplo, alguns frutos do mar e vários tipos de animais, como o consumo de carne de porco. Enquanto outras coisas eles têm que preparar de uma forma específica, que é chamado de kosher. Por outro lado, já no cristianismo, você tem uma revolução desse princípio. Aqui Jesus afirma que não importa o que você coloca para dentro, importa o que sai do seu coração. Mas ainda assim você tem diversas comunidades, como por exemplo os católicos durante a quaresma, que não consomem carne nas sextas-feiras ou fazem jejum. Então, mesmo você tendo essa questão aí de uma regra mais dinâmica, você tem um tratamento diferente dessa tradição específica, enquanto alguns protestantes também vão ter um tratamento diferente sobre o café, sobre o álcool, entendendo que eles são proibidos segundo o cristianismo. Algo que não é o caso, por exemplo, dos ortodoxos católicos e vários outros protestantes. Para continuarmos no tema, né, alimentar, né, o islamismo também vai ter múltiplas restrições alimentares. Então, vocês sabem, não pode comer carne de porco, não pode tomar sangue. Então, o nosso clássico molho pardo não seria nunca uma possibilidade culinária em meio a um país islâmico. E a mesma carne dos animais permitidos, eles têm que ser abatidos de maneira adequada, né? Então vai ter uma forma específica para você abatê-los, porque senão você deixará aquela carne impura, imprópria para o consumo. Fora o fato de que eles têm lá o mês do Ramadã, né, que é um mês marcado pelo jejum, né, obviamente com motivações Acabou espirituais. agora. Acabou de acabar o Ramadã. No caso do hinduísmo, né, como vocês sabem, por causa daquela novela O Caminho das Índias, para você que tem alguma idade aí, né, Pedro? A vaca é um animal especial, um animal sagrado, e a ideia de comer a vaca, de fazer dela alimento, é um absurdo completo, é um desrespeito religioso profundo para eles. E no caso do budismo, por conta de sua prática de não violência, né, eles acabam, né, não é um mandamento religioso, mas como uma consequência de sua ética, eles acabam, muitos deles, se tornando vegetarianos, para evitar essa indústria cruel da carne aí, que a gente tem até um episódio sobre isso. Aqui a gente tem a teoria do comando divino dizendo que certo e errado é aquilo que Deus quer ou que agrada a Deus, mas a gente tem 4 grupos os maiores religiosos que discordam completamente sobre o que Deus quer. Então essa variedade da experiência religiosa cria uma espécie de relativismo às avessas, que não é nem cultural exatamente, nem pessoal, mas é um relativismo de fundo teológico, já que eles têm a crença de que eles têm a verdadeira palavra de Deus, que eles têm a verdadeira mensagem de Deus e eles sabem realmente o que agrada a Deus. Então isso vira um problema. Como é que você lida com esses comandos tão variados, tão diferentes entre si? Show de bola, né? Mas vocês devem estar pensando, que papo é esse de vocês aí da filosofia, islamismo, budismo? A gente é aqui brasileiro, tudo cristão, e sabe que o cristianismo que é a única religião verdadeira, logo
resolveu a treta, é só seguir os princípios éticos do cristianismo. Só que vocês estão esquecendo de uma coisa, né? O fato de você adentrar uma religião não resolve o problema, porque dentro dessa religião há diferentes interpretações. Então, você pode falar, olha, a religião, a Bíblia foi inspirada por Deus e está ali todos os mandamentos que eu preciso saber para ser justo. Só que, vocês sabem, né, a Bíblia tem diferentes estilos, poesia, parábola, narrativas, cartas. Então, o que demanda um certo, digamos assim, empenho interpretativo para entender exatamente qual é o comando divino, o que Deus realmente quer. Tanto é que a gente vai ter, né, um problema grave de ramificações das diversas crenças de matriz cristã. Não é não, Pedro? Exatamente. Se você olhar, nós temos Bíblias diferentes. Então, os cóptas têm mais livros do que os católicos e os católicos têm mais livros do que os protestantes. Não vamos nem entrar nessa questão de quem tem a verdadeira Bíblia. Mas dentro de um grupo só, você tem diversas interpretações. Então, você vai ter grupos que banem o café, grupos que banem o divórcio, grupos que aprovam o divórcio, que fazem a Santa Ceia versus que fazem a Eucaristia. E esse tipo de variedade é dentro de um mesmo grupo chamado cristãos. Mas vamos ficar dentro de uma corrente só. Dentro das pessoas que seguem a Bíblia católica, você vai ter interpretações diferentes sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A Igreja Católica até fez um trabalho de juntar essas contradições, então você tem as ordens com regras diferentes, mas elas estão seguindo uma mesma estrutura. Mas ainda assim há divergências. Até eles fecharem a questão, há divergências, e dentro do protestantismo isso se ramifica de diversas formas em grupos completamente diferentes. O ponto central é: uma mesma passagem vai ser interpretada com um valor diferente por grupos diferentes, e isso vai gerar mandamentos diferentes. E até mandamentos simples, como por exemplo, não matarás. Quando você aplica ele a essa variedade, essa finitude de situações que podem ocorrer no mundo, você se pergunta, beleza, se tiver lá na minha escola, tem um quartel do lado, Rodrigo. Se tiver um terrorista andando com uma bomba para explodir, e aí o policial aponta a arma para ele, e fala, parado aí. E ele fala, não, eu vou entrar na escola e vou explodir a escola. Não matarás. Será que essa regra se aplica a essa situação ou não? Então, mesmo um mandamento super simples, direto, tem essas questões de aplicação. Quem dirá coisas mais complexas, como passagens que você vai interpretar, porque nem sempre é direto assim, não pode usar camisinha. Não tem esse mandamento na Bíblia, né, Rodrigo? Não tinha camisinha. Aí você tem uma história lá do Velho Testamento, você tem uma fala do Paulo sobre outra situação, e aí você interpreta que essas duas coisas se aplicam também no caso da camisinha. Mas não é direto e reto. Não pode usar camisinha. Entendeu? Tem nuances, tem vários detalhes que são importantes. Você usou o do não matarás, né? Então vamos ficar nele porque ele vai ser bom para a gente discutir um outro grande problema, né, da teoria do comando divino. É que aparentemente, se você vê a história, né, da Bíblia, há vários momentos que Deus quer coisas diferentes. Então Deus seria, digamos assim, né, se nós podemos dizer isso sem um raio me atingir, contraditório. Então ele no mandamento ele fala para não matar e no outro momento ele manda o Abraão sacrificar o próprio filho. Ué, mas não era proibido matar? Ah, não, mas agora porque foi Deus que mandou agora pode. Então, será que não existiria algum tipo de arbitrarismo divino, onde o certo e o errado vai também mudar? E aí aqui ele não vai mudar porque a cultura quer, a sociedade quer, a história quer. Ele vai mudar porque Deus quer que mude. Então seria Deus um relativista divino, onde determina em cada momento específico o que é o certo e o que é o errado? Então você enfrentaria também esse tipo de problema. Eu ia dar como exemplo o Agamenon matando a Ifigênia, né? A filha. Eu acho que é Agamenon, né? Aí foi daí, depois eu lembrei, caralho, estou falando do cristianismo, não faz sentido nenhum. O cristianismo mandar o Agamenon. Não é uma contradição, a contradição seria dentro da própria Bíblia, entendeu? Isso aí cria o tal do relativismo divino que a gente falou assim em outro momento entre nós aqui, que seria mais um voluntarismo divino. Tem muita gente que vai alegar que Deus nunca ia querer algo ruim. Mas a gente sabe que na prática Deus quis coisas que, do ponto de vista humano, né, você pode alegar que Deus sabe mais e do ponto de vista divino ele estava escolhendo melhor. Mas do ponto de vista humano foram tragédias, catástrofes terríveis, como por exemplo a ideia do dilúvio. Só que, se você achar que Deus nunca pode escolher o mal, você está dizendo ou que tudo que ele escolhe é sempre bom, o que permanece o mesmo problema, ou que ele escolhe coisas independentes de sua vontade que são boas, o que torna a nossa teoria aqui inútil, como a gente vai ver no dilema de Eutífron
na próxima parte. E aí a gente viu mais uma vez o mesmo problema. A teoria do comando divino, a maior virtude dela é resolver o problema do relativismo. Só que a gente cai num relativismo agora não mais cultural, porque você tem, por exemplo, o cristianismo e o islamismo em várias culturas. Então a gente cria um relativismo teológico. Cada religião vai ter o seu certo e errado. Ou você cai num relativismo divino, que é o que Deus quiser. Um voluntarismo divino, que é o que Deus quer agora, é o certo ou é o errado. Então não resolveu o problema que a gente queria. Um outro problema, como se já não fosse suficiente, esses aí que o Pedro apresentou, né, é que ela destrói completamente a ideia de autonomia moral do ser humano. Então, que o ser humano é um ser racional capaz de refletir e encontrar a ação correta. E aí, a partir daí, constituir um arcabouço ético para guiar sua própria vida. Então, se isso aí é verdade, a teoria do comando divino, não tem sentido, não tem por que a gente ter algum tipo de autonomia moral. A gente é só bonequinhos, ventrílocos, mamulengos, que seguem a moralidade divina, ou que deveriam seguir o que o Deus acha justo. Então a gente é só um executor da palavra divina. Nós não precisamos da capacidade de refletir, de pensar, de analisar situações. A gente só precisa aplicar o mandamento que está valendo naquele momento, naquela religião. Curiosamente, isso é muito contrário, né, à teoria de, inclusive, filósofos morais importantes e que também eram teístas, né, acreditavam em Deus. Então, nosso querido luterano aí, Immanuel Kant, ele, apesar de luterano, apesar de religioso, defendia que a autonomia do indivíduo, a racionalidade ética, ela vem da razão. Né? Essa razão, ela sim é dada por Deus, mas a racionalidade que é a responsável por determinar o certo e o errado, o justo e o injusto. Esse uso prático da razão, que ele chama de vontade, é que vai, né, determinar se você vai agir corretamente ou não. Se você consegue aplicar a racionalidade, você age corretamente. Se você não consegue, você age de maneira imoral. Mas isso nada tem a ver com os comandos divinos. Isso tem a ver com você encontrar na própria razão esses princípios objetivos da moralidade. Quem faz o certo e errado porque Deus mandou, você está transformando o valor de uma ação muito boa em um valor de submissão. Então isso pode, na verdade, até enfraquecer o valor correto que está ali impregnado naquela ação. E aí, a teoria do comando divino pode transformar a ética de um processo autônomo de fazer o certo, independente das consequências, independente das circunstâncias, em um sistema de obediência por obediência, o que também seria um problema sério. Mas a maior crítica à teoria do comando divino, como quase todas as grandes críticas, foi feita lá na antiguidade por Platão. E é isso que a gente vai ver na próxima parte. Pedro Cortar, ouvi dizer que você recebeu a visita de um anjo no seu sono hoje. O que o anjo falou para você, Pedro? Ele me disse que era um mandamento divino e que, portanto, eu tinha que cumprir, que era apoiar a causa da filosofia, o ensino e divulgação da filosofia nessa internet, meu Deus. E ele me explicou que eu tenho 3 mandamentos que eu posso cumprir. Então Deus ainda foi bem flexível. Primeiro mandamento, sempre divulgarás o não precisa copiar. Ou seja, sempre que eu ver um vídeo interessante, um corte interessante, eu vou mandar para alguém que tenha interesse nessa área, nesse tipo de discussão. Essas pessoas estão por aí, não é mesmo? Segundo, apoiar pelo menos com R$5, que não é nada, não vou fazer nada com isso. Esse aí é o apoio menorzinho que tem, 5, ninguém vai... Hoje em dia você não compra nada com R$5, verdade seja dita. E se tiver sobrando, apoiar com R$20, eu não preciso copiar. Para isso, ele falou assim para mim, basta você entrar no link do Catarse que está aí na descrição, larga lá R$20 no seu cartão de crédito. Você não vai nem lembrar. Daqui a 2 anos você vai olhar sua fatura e falar, gente, eu apoio, não precisa copiar, tinha até esquecido disso, entrei aqui para apoiar e vi que ainda apoio já há anos. Então, larga lá 5 pra gente, 20. Mas o diabo, né, Rodrigo? O diabo, que é sorrateiro, ele está sempre tentando imitar a Deus. Se você quiser apoiar ou não precisa copiar diabolicamente, como é que você faz? E a gente sabe como é que o diabo é, né? O diabo odeia a ordem divina, regramento, essas coisas. Então, mas o diabo também gosta de muitos filósofos, né, que são bem diabólicos em suas teorias. E ele falou, olha, eu apoio, né? Acho que faz sentido apoiar, mas não quero que você apoie como Deus quer. Eu quero que você apoie erraticamente, mandando apenas um pix, né? Quando você olhou, escutou um episódio, falou, cara, essa aula aqui foi maneira. Vou mandar um pix de R$5, de R$10, de R$15, de R$60. E aí você pode romper essa ordem divina de regramento, de cartão de crédito bonitinho todo mês. Então é isso aí, o diabo é desse jeito.
E aí, você foi convencido pelas críticas? Vai continuar estudando ética ou agarrou, abraçou a teoria do comando divino e não larga mais? Diz aí pra gente. Aí, no caso, ele vai ter que abraçar o texto religioso da religião dele, né? De qualquer maneira, não tem jeito, vai ter que Exatamente. estudar um ou outro. Exatamente. Se você curtiu essa treta aqui, curte, compartilha, comenta aí o que você achou, ajuda a gente divulgando.